para você que está nos acompanhando, é hora de falar da sua saúde bucal. Você tinha medo de ir no dentista, Caleb, quando você era criança? Tive. Você lembra da época que a escola disponibilizava dentista? E aí, uma vez, minha mãe chegou e eu tava sozinho no dentista, que tava com o dente um pouquinho mole. Na época que a escola não tinha dentista. E aí eu tive a época que tinha dentista na escola. Você lembra disso, doutor Eduardo Azarias, da Uralcim? Eu tinha medo, doutor Eduardo. Tinha, né? Eu corria. É mesmo, Adilson? Corria, não ia? Não, ninguém me pegava, não. Eu inventava qualquer desculpa, mas não ia, não. Eu peguei a fase do flúor, fazia flúor na escola. Isso, fazia flúor, escovava. Tinha escovação em grupo, lá aquele em conjunto, flúor, com todo mundo. Quando você engolia um pouquinho, tá bom. Bom. Pra me levar pro dentista, eu tinha que ter um convencimento muito legal, eu tinha que, né... Tinha que contar uma história. Você pode ficar brincando o dia inteiro, pode andar de cavalo o dia inteiro, né? Tinha que fazer uma troca. Tinha que ser uma troca, senão eu sumia. Sumia, Dilson? Eu me escondia. Nossa. Sabe, porque morar pra fora, né? Uhum. Vai embora, some. Ia pra campanha, né? Podia gritar que nunca mais eu ia aparecer. Mas chegou a ter algum trauma, Dilson? Cheguei a ter algum trauma também, porque na época o pessoal não era tão especialista, né? Aí doía demais, era tudo diferente, né? Doía muito. Hoje em dia você vai no dentista, meu Deus, né? É uma maravilha, dá vontade de ir no dentista, né? Crianças, hoje, justamente... essa geração de agora não vai ter problema futuro. Não, né? Que a gente teve, né? Que a gente teve, no bem caso, diferente. Né? E olha, justamente sobre saúde bucal na primeira infância que nós vamos falar, doutor Eduardo. Que prazer recebê-lo mais uma vez aqui. Ontem, inclusive, estive lá com a minha mãe, na Uralcim, um ótimo atendimento, pessoal sempre muito cordial. Vamos falar das crianças. Como cuidar da saúde bucal de bebês, de crianças, por exemplo? É importante, desde do nascimento do bebê, nos primeiros cuidados, né, da infância, criando esse hábito, criando essa cultura, desde ao nascimento mesmo. Então, devemos ter a cultura, após a amamentação, a mãe estimular a criança a beber um pouquinho de leite, para tirar os resquícios, para limpando a boca. E também é importante, antes do nascimento dos dentes, ter o hábitozinho com uma gazezinha estéril, umidificar a gaze com água fervida ou com soro fisiológico e higienizar, tirar esses resquíciozinhos. Com isso a criança vai se habituando a essa higienização. Com o nascimento dos dentes, deve-se manter o hábito dessa higienização com uma gaze umedecida ou até mesmo uma dedeira, que compra em farmácia, compra-se em mercado, que com isso nós vamos fazendo a higiene desses primeiros dentinhos. Mas volto a frisar. Mesmo sendo o dente de leite que o pessoal chama, né? Exatamente. Por isso que é importante, eu vou voltar até a frisar. É interessante, inclusive, esse primeiro cuidado, essa higienização iniciar quando não tem dente. A gengiva ali. Antes já. Antes. Olha só. É um cuidado que a criança vai se habituando, vai criando uma flora bucal que favorecerá ao longo do crescimento dessa criança. Interessante. Nasceu os dentinhos, vamos fazer a higiene com uma gazezinha úmida, enroladinha, envolvida no dedo. Lembrando, interessante comprar uma gazezinha na farmácia, uma gazezinha estéreo, tem as embalagenzinhas que vendem essas gazezinhas individuais, um sorinho fisiológico ou uma aguinha fervida. E vamos fazer essa higiene nos primeiros dentes de leite da criança. Esse hábito de ir higienizando, né, a gengiva da criança vai gerando como... Eu vou falar aqui de uma forma não técnica, porque eu não sei o termo técnico, como um calejamento, assim, da gengiva, ou habituando a criança àquilo, porque perdendo aquela sensibilidade da gengiva, quando nasce o dentinho, doutor? É assim, não é... Só vamos frisar para não assustar as pessoas. Sim, só calejar. Exato, termo... é porque eu não sei usar o termo correto. Mas vai habituando. A criança ela irrita muito a gengiva quando tá nascendo dentinho. Sim. Coça demais. Isso. Ela fica chorona. Fica chorona, às vezes pode dar um pouquinho de febre. Isso. Por que pode dar um pouquinho de febre? A imunidade da criança pode mudar. Porque muitas vezes a criança quer colocar alguma coisinha na boca para coçar essa gengiva. Porque é uma coceira absurda. Eu como tenho experiência, eu dava umas brinquedinho de borracha que ficavam mastigando ali. Isso. Mexendo. Isso mesmo. Os mordedorzinhos. Os mordedorzinhos. Exatamente. Então, por que a criança tem um pouquinho de febre? Porque muitas vezes ela quer pegar qualquer objeto que tem para colocar ali, para tirar aquela coceira, para ficar mordendo. E muitas vezes esse objeto
tá com bactérias, tá com micro-organismos e a criança não tem então imunidade. Por isso que vai dando aquela febrezinha. Então o ideal é como o Adilson fazia. Pega o mordedorzinho limpinho e deixa a criança morder, deixa a criança coçar a gengivinha. E até os 3 anos de idade, então nasceu os primeiros dentinhos, a escova que vamos comprar. Tem alguma marca específica? Independente a marca, independente o vendedor que está ali fornecendo, escovas cerdas e cabeça pequena, que caiba na boquinha da criança e atinja até o último dente. E daquelas suaves. Suaves, sempre suave. Inclusive para adolescentes, para adultos, tem seus dentes naturais, eu sempre aconselho escovas de cerdas macias. Pois é, e outro detalhe também, que eu aprendi depois de adulto, né? Que mais jovem, e aprendi não faz muito tempo não. Eu pegava aquela escova mais dura, porque eu pensava que aquilo limpava mais o dente. E aí fazia muita força. Agora que eu estou mudando minha escovação. Sempre tive muita retração também, doutor Dário. A minha escova parecia uma bruxa escabelada. Depois eu arrebentava tudo, cara. Aquelas vassouras de palha, né? Porque força muito e acaba fazendo errado. Exatamente. E machuca a gengiva. A gengiva é algo delicado, é algo sensível. E aí a gente tem uma soma de fatores, né? Uma escovação rígida, com uma escova rígida e com muita força para querer limpar. Então vira um fator agressor ali, né? Exatamente. A Letícia está participando e pergunta: o doutor recomenda dedeira para os primeiros dentes? Recomendo, Letícia, recomendo sim. Importante ter esse cuidado, essa higienização. Inclusive quando a criança, não quando após ali ser um ano e meio, 2 anos, é importante dar até um pedacinho pequeno de fio dental, deixar a criança ir brincando. E a criança, ela se espelha muito nos pais, né? Então a mãe e o pai passou o fio dental, vai mostrando, vai ensinando para a criança ter o hábito de uso diário, de uso rotínuo. Pela repetição mesmo, né? Exatamente. E é muito importante o uso do fio dental. O bico ou chupeta, isso é mito ou é verdade? Me lembro, né, de que quando se você vai dar a chupeta, o dente da criança vai ficar para frente, depois vai ter que usar aparelho. Influencia sim. Influencia negativamente. O fato de chupar chupeta, o fato tem criança que tem hábito de chupar o dedo. Também. Então, isso... Até o dedo do pé chupa. O netinho da Claudete, o Mateu, que mora lá nos Estados Unidos, ele pega o dedão e bota do pé e bota na boca. Do pé? Já vi a foto. O Caetano chupa os 2 dedos lá. Do pé? Não. Aqui assim, né? Assim com a mão, né? A criança faz. E isso pode... lógico, vai também um pouquinho de organismo, depende da frequência, da força. Eu tive um hábito de chupar chupeta quando criança, até uma certa idade, e não precisei de usar aparelho para movimentação. Hoje, estou fazendo um refinamento, como mencionamos na última... Um refinamento com Clear Correct, alinhando um pouquinho os dentes, porque era alguns detalhes que eu vi que tinha que corrigir. Mas... para finalizar o assunto das crianças, até 3 anos de idade. Interessante, um creme dental sem flúor, sempre, muito importante isso. Sempre estimular para que as crianças cuspirem, para que elas não engulam o creme dental. Por isso que um creme dental sem flúor, até 3 anos de idade, para evitarmos a fluorose nos dentes. São aquelas manchinhas brancas que após pigmentar os dentes, elas dificilmente ou comumente não vão desaparecer. As crianças vão gostar também, já gostam, né? Eu já vê lá na internet essas coisas, escova de dente elétrica. Exato. E aí? A pilha. É e aí? bom ou não? Ela pode, não vejo contraindicação, desde que a cabeça e a cerda sejam macia e pequena para caber na boquinha da criança, e pode criar... Ensinar ela a usar. Isso, vai favorecer, vai estimular até o uso. Então, nos primeiros dias tem aquela coisa de novidade, aquela coisa gostosa, mas é um hábito que vai ajudar a criança e vai sim favorecer. Outra dica importante, que o senhor recebe aí algumas dúvidas no consultório. Quais são dos pais aí de primeira viagem em relação à dentição dos filhos? Então, outra dica muito importante, a quantidade do creme dental. A quantidade do creme dental que deve se colocar na escova. Crianças até 6 anos, 1 grão de arroz. Então, uma quantidadezinha pequena. Nossa, bem pouquinho. Pequena, pouquinha, e para estimular realmente essa higiene diária. Outro fator interessante, muitas pessoas têm dúvida, até para adolescência, adultos,
qual que é a frequência, o hábito correto da higiene? Então, toda vez, antes de dormir, deve-se escovar os dentes. Ah, mas eu já ouvi falar isso. Mas tem pessoas que, escovei o dente, foi lá, tomou um café, comeu uma bolachinha, tomou um chá, tomou um café. É o correto escovar? Com certeza deve-se escovar os dentes. E após isso, no máximo, água. Não deve-se ingerir nenhum alimento, nenhuma bebida. E estimular isso, ensinar a criança isso, desde os primeiros momentos, é importante que crie cultura, vira hábito e faz correto. Acordei pela manhã, Caleb. Vou tomar um café. Após isso, escova os dentes. Isso é o correto. Então, após tomar o café, depois escova os dentes, porque aí eu vou ter uma frequência, um tempo mais prolongado sem ingestão de alimentos. Então, a flora bucal vai estar com pH apropriado. E assim previne, evita cárie, evita o acúmulo de tártaros, de placa bacteriana. Então tem pessoas que têm a cultura, acordou, escova o dente, toma café e vai para a escola. Crianças fazem Exatamente, isso. E aí o tempo que ela ficou com os dentes, né, limpos, protegidos, livre de placa bacteriana, foi muito curto. Foi alguns minutos de intervalo entre a higienização após acordar até tomar o café. Então, se ela fez essa rotina, o correto seria, então escova os dentes de novo e vai para a escola. Interessante. São dicas importantíssimas. Dr. Eduardo Azarias, da Oral Sim, trazendo informações para você. E olha, é só ir na rua Alvin Bauer, número 401, no centro de Balneário Camboriú. E o telefone? 347-8888. 347-8888. E o WhatsApp da Oral Sim Balneário Camboriú é o 984 91 74 11. 984 91 74 11. E para aqueles ouvintes de Camboriú, temos uma Oral Sim bem no centro, na rua Francisco Barreto, número 56, pertinho da lotérica. Não tem erro, né? Não tem erro. E para quem... O telefone qual que é lá? Qual que é? Na Oral Sim de Camboriú. Não falar? Não. Meu Deus. É o 99205-1868. 99205-1868. Eu ia falar que, para quem não fez tudo isso que o doutor ensinou hoje para fazer agora, para quem tem filho pequeno, que não fez no passado, que agora tem problema, está usando ponte, dentadura, ele também sabe tudo sobre isso. A Oral Sim tem uma equipe que faz tudinho, deixando novamente a pessoa com os dentes fixos e com uma motivação totalmente diferente. São os implantes dentários. São os implantes dentários. Então a clínica Oral Sim tem uma equipe multidisciplinar, abrangendo, né, os atendimentos nas diversas áreas da odontologia. E como o assunto hoje foi a saúde de criança, a saúde dos pequenos, o último conselho, a última dica mesmo, seria levar regularmente, ao menos uma vez ao ano, os crianças, na verdade é indicado para todas as idades e todos os gêneros, uma vez ao ano, acompanhamento odontológico. É importante a prevenção com flúor. Muitas vezes o dentista indica o uso de selante, que é feito na clínica, no consultório, que ele proporciona a prevenção e também a promoção à saúde bucal. Então eu me lembro um ensinamento desde pequeno. Minha mãe ia no dentista, algum profissional ensinou ela: filho, tem que passar selante. Aí toda vez que eu ia no dentista, ela: manda ele passar selante e flúor. Acho que ela nem entendia muito bem o conceito da aplicação, mas era preventivo. E realmente o que ensinaram para ela foi muito bom. Então, se você que está ouvindo agora o Bote a Boca no Trombone, leve seu filho ao dentista, pergunta a indicação, se é preciso a aplicação de selante e flúor, que eu tenho certeza que isso vai ajudar a prevenir e promover a saúde bucal por muito tempo. Muito obrigado, doutor Eduardo. Prazer recebê-lo aqui no Bote a Boca no Trombone. Eu que agradeço. Uma ótima e abençoada semana a todos.